Quem tiver perguntas, pode neste momento entregar para uma das recepcionistas, só levantar a mão, alguém vai até vocês. Lembro a todos, então, que após as respostas nós teremos o sorteio de mais um prêmio. Tá. Eu não sei se tem pergunta escrita, é isso? Porque a gente vai fazer escrita mesmo. Fazer com o microfone, não. Isso está proibido? Então precisam chegar até minhas perguntas para eu poder selecionar aqui, né? Bom, temos um tempo aqui, né? Temos um tempinho para as perguntas. Você não quer me passar as que você já tem, para eu já ir adiantando aqui? Ninguém quer fazer uma pergunta aí no microfone enquanto a gente não recebe as escritas? Tem? Pode. Vamos lá. A gente começa com uma de microfone. Nosso querido diretor. Bom, agradecer aos participantes da mesa. Conhecer a professora Patrícia pessoalmente, tinha conhecido pelos livros, que eu acho os seus livros excelentes. Recomendo, não ganho comissão, mas os livros são muito bons mesmo. Coisa séria. Eu queria perguntar ao professor Daniel. Quando nós fazemos uma análise do que está acontecendo no universo dos MOOCs, e realmente, em termos pedagógicos, nós temos uma série de questões que consideramos contraditórias nos MOOCs. Mas o que me fascina é o que eles estão fazendo com a tecnologia que nós, às vezes, não percebemos, como você disse, que nós estamos pagando os MOOCs com os nossos dados. E a proposta que eles têm de usar essa tecnologia para entender melhor como que as pessoas aprendem, como que elas interagem, como que elas constroem comunidades de aprendizagem. Para mim, na minha opinião, o que há de melhor potencial nos MOOCs é a forma como nós, eventualmente, faremos uso dessa tecnologia. Isso é o que me fascina. E eu queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito disso. Deixa eu complementar, que já que tem uma outra pergunta. Cá está. Pode... Está em espanhol, então ele pode ler. Ele pergunta como salvar os MOOCs da morte. A pergunta complementar é se tem algum de salvar os MOOCs de uma morte futura certa. A informação que qualquer em grande escala no qual mini MOOCs podem recuperar, categorizar, filtrar, nós podemos rodar analítica, qualquer analítica que nós quisermos. Nós explicamos várias vezes sobre aprender analítica, não é novo. É novo sobre a aplicação de aprender, mas não sobre a tecnologia em si. A tecnologia é muito antiga, sobre defesa, exército, mudança climática, opções de bolsa e valores. Não é novo, as estatísticas se aplicam, só isso. É claro, quando usamos 20 mil alunos num MOOC, nós temos uma coleção de informação e dados, é uma das melhores coisas, enquanto que sejam usados para alguma coisa útil e aberto. Então, nós vemos os dados, distribuímos os dados para que qualquer um possa usar com autorização do usuário, é claro, para ajudar pesquisa, como aprender, como ensinar, várias coisas. Eu acho que isso é desafiador, primeiro pela questão de privacidade, isso é uma coisa importante, que nem todos, na verdade, estão dispostos a oferecer a informação. Alguns nem se importam. Eles falam, você tem essa coisa aqui, você tem Google, não me importa.
eu falo a minha ideia, contanto que eu posso usar o WhatsApp, eu dou toda a minha informação. Algumas pessoas estão fazendo isso, muitas pessoas de fato, mas é claro que tem o risco de alguém se posicionar demais, de dar muita informação. Nós não sabemos o objetivo, é marketing talvez, que é um pouco chato, mas qualquer outra questão de target. Mas sobre MOOCs, essa é uma das coisas. Eu vou seguir isso, comecei a seguir. A segunda coisa é distribuição. Se nós temos informação de um OER, um MOOC em massa, quem tem o direito de usar esses dados? Quem? O dono, o distribuidor, o usuário? Para mim, todos, porque é aberto. Se é aberto, os dados devem ser abertos. Isso na minha opinião. Eu tenho essas opiniões privadas, mas depois eu posso usar. Mas esse não é o caso. É seguro para o quê? Para a sustentabilidade, para barganhar depois, modernização, de encontrar os talentos por trás de todos os MOOCs. Nós falamos dentro de TI. Eu penso que a oportunidade está aí, é claro, a informação está aí. Talvez o uso dessa informação deve ser um pouco mais claro sobre como coletar, quem coleta, quem recupera, quem pode usar. Da minha maneira de seguir a apresentação de antes, se é aberto, se é livre, é para todos, inclusive os dados, não somente o conteúdo, não somente os recursos. Talvez quebramos a regra ou quebramos os negócios que alguém pode aproveitar disso, mas essa é a minha vista. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor. A gente vai, então, continuar na ordem. Não temos mais perguntas, é isso? Escritas, não. Então, a gente tem duas perguntas para a professora Patrícia. Depois a gente encerra com o último palestrante. Se você quiser ou resumir as perguntas, né, Patrícia, já emenda. Se quiser mencionar o nome das pessoas também. Vou ler aqui as duas perguntas. Uma delas, se todos esses programas são livres, se já há a indicação de licença Creative Commons no material, e por qual motivo os objetos de aprendizagem produzidos não possuem licença, sendo que são produzidos numa instituição pública. E a segunda é a professora Patrícia, obrigada pela generosidade nos detalhes passados, parabéns pela exposição. Qual o impacto gerado entre os usuários, alunos, após a aplicação e resultados dos mapas afetivos e social? Bom, sobre os programas, sim, são todos livres. A gente desenvolve com recursos do CNPq, da CAPES, de editais em geral, então são todos livres, todos podem ser baixados, utilizados nas instituições de vocês. E a gente também desenvolve muitos objetos de aprendizagem. Nós temos um repositório bastante grande de objetos de aprendizagem, que são todos produzidos por um edital da Secretaria de Educação à Distância, da URGS. Eles, na verdade, são cadastrados no LUME, que é o repositório da URGS, e essa é a indicação que eles nos dão para fazer o cadastramento e como se fosse a licença é da URGS. É da URGS, a gente desenvolve, mas é deles. Então, hoje em dia, eles estão sendo todos cadastrados no LUME, com acesso e direito a todos. E a outra pergunta, os resultados do mapa social e afetivo. Normalmente, os alunos que têm problemas são aqueles mais isolados, são os que não interagem muito, porque os que interagem, os que são líderes, os que são realmente muito ativos na construção da aprendizagem da disciplina,
eles não têm problemas normalmente de evasão, nem de nenhum tipo de problema. Quais são os nossos resultados em relação ao mapa afetivo e social com alunos, entre aspas, um pouquinho mais problemáticos? São alunos mais isolados, são alunos que eles têm problemas de socialização com seus colegas. Então, o que faz é tentar, através dessa identificação desses alunos, trazer eles, questionar eles. A gente trabalha mais como uma terapia individual, né? Na verdade, o mapa ele não dá solução, né? Ele dá dados para o professor fazer alguma coisa com esses dados. Então, muitas vezes os professores não sabem, né, que ele está insatisfeito, que ele está desanimado. Então, não é uma solução mágica que eu vou usar o mapa social e ele vai automaticamente, né, resolver o meu problema com a turma. Ele vai dar o dado, ele tem a possibilidade de utilizar aquela estratégia pedagógica, ou seja, tem indicações do que poder fazer, mas sempre vai depender do professor. Então, sim, nós temos um grupo que aplicou essas estratégias, nós temos uma dissertação de mestrado, agora nós temos uma tese de doutorado indo pelo mesmo caminho, e os resultados são ótimos, mas ele não está dando, isso que eu quero que vocês entendam, ele não está dando o resultado do problema para o professor, ele simplesmente está dando dados dizendo, hello, está acontecendo isso com o seu aluno, você tem que fazer alguma coisa. E aí o ambiente recomenda algo que ele poderá usar ou não. Mas ainda não é uma solução mágica e acho que nem vai existir solução mágica, porque depende da turma, depende do perfil do aluno, e o professor tem liberdade, dentro da arquitetura pedagógica que ele vai estar usando, vai ter a liberdade para poder fazer o que ele quiser dentro daquele resultado dos dados sociais e afetivos. Mas a gente sabe muito bem que os dados sociais e afetivos têm que ser levados em conta. Tanto é que hoje existem grandes... né, eu mesma estou trabalhando com as competências socioemocionais, que é um campo muito difícil de ser, mas nós estamos tentando, estamos trabalhando nesse lado também. Por enquanto, eu não falo em competência socioemocional, mas eu falo em dados afetivos e dados... ainda eu acho que eu não tenho competência suficiente para dizer quais são as competências socioemocionais. Mas a gente sabe que existe e a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Obrigada. Obrigado. Bom, para fazer então a última pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o professor Ramesh, inclusive lembrando que no ano passado, quem esteve no congresso da ABED recebeu o livro do professor Terry Anderson e do professor Olaf, traduzido para português, que é o livro em que os níveis de pesquisa apresentados estão discutidos em cada em um capítulo, né, um capítulo para cada uma das linhas. E durante a atividade de tradução que eu coordenei, depois nós tivemos uma mesa no congresso do ano passado com os dois autores, eles estavam aqui no Brasil. A gente conversou um pouco, e a plateia fez muitas perguntas, sobre se essas linhas de pesquisa teriam sentido universal ou elas precisariam ser adequadas culturalmente a cada país ou a cada região. E no caso específico do Brasil, eu acabei encontrando as anotações que eu fiz no dia, foram 3 questões levantadas. Primeiro, por exemplo, não tinha um capítulo sobre tutoria. Quem conhece o livro, quem já viu o livro, quem conhece as linhas de pesquisa, e esse foi um tema muito, muito questionado. Mas tutoria é um tema essencial quando a gente pensa em educação à distância no Brasil, até pelas questões trabalhistas, pedagógicas. E aí, na mesa, a resposta foi... O Terry Anderson, inclusive, comentou isso, e o Olaf não gostou muito, mas ele disse o seguinte, nós só consultamos acadêmicos. Nós não fizemos... nós não tentamos descobrir essas linhas de pesquisa com professores ou com alunos, nós fomos perguntar para acadêmicos. Aí talvez seja explicação, não era uma questão cultural, mas talvez até da forma como a linha de pesquisa tinha sido criada. A outra questão que surgiu era por que não um capítulo ou por que não uma linha de pesquisa corporativa? Afinal de contas, a gente tem uma educação à distância corporativa e no Brasil a gente já tem uma grande
muitos livros publicados sobre isso, e não se confunde necessariamente com a linha de pesquisa da universidade. E uma outra questão, e o terceiro ponto, eu anotei os três aqui, porque foi o resultado de uma longa mesa, por que não uma linha de pesquisa sobre avaliação em educação à distância? Avaliação é um tema essencial também. A resposta que foi dada na mesa é que a avaliação estaria incluída no capítulo de design instrucional. Mas a nossa visão é que, claramente, no Brasil, a avaliação é um tema que merece um tratamento separado de design instrucional, como tutoria. Então, a minha pergunta é a seguinte: até que ponto essas linhas que foram apresentadas a gente pode tomar como uma referência universal e depois trabalhar em cada país, ou a gente tem que ter uma atenção cultural específica, diferente, e talvez aí a gente tenha linhas diferentes em diferentes países ou culturas, né? Muito obrigado. Eu penso que, como eu disse, durante os tipos de pesquisa que nós fazemos, podem ser disciplinar, interdisciplinar ou sistêmica, a pesquisa. Então, o disciplinar e interdisciplinar são conhecimento, pesquisa orientado por... Nós vemos nuances, mas a pesquisa sistêmica é feita para fortalecer o sistema, a instituição como tal. Eu penso que é uma área muito importante, como a evolução de educação à distância, para ver o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem. Deixa eu lhe dar 2 exemplos de modelos de educação à distância de muito sucesso. Particularmente, se eu puder dizer que o Sr. Daniel identificou no seu trabalho determinados em organizações que têm mais de 1 milhão de alunos. Existem algumas. Nós acreditamos que o sistema de educação à distância, na maioria dos países europeus e ocidentais, se você ver o seu sucesso, é muito evidente na perspectiva asiática ou sul-asiática. Talvez, se você ver os números, quando são os números, o quantum, definitivamente ninguém consegue ganhar da China e da Índia, as maiores populações. As maiores populações com as maiores necessidades. Quanto mais pessoas precisam estar conectadas a isso. Mas depois existem determinadas questões que talvez sejam comuns a várias culturas. Com certeza as características de aprendizagem podem ser diferentes, mas os estilos de aprendizagem, como Howard Gardner fez o tutorial de inteligência, existem fundações que são comuns a vários sistemas. Então, o que nós podemos fazer é fazer uma análise, se alguma coisa aconteceu muito bem, o que fez ter tanto sucesso. E além disso, nós damos uma olhada nesses tipos de sistema que falharam. Particularmente se nós falarmos sobre... Nós consideramos como a primeira do mundo e teve muito sucesso. É um sistema muito robusto e firme. Depois no Reino Unido foi estabelecido. Vários começaram a aprender, mas não funcionou muito bem. Porque o pensamento não foi colocado na prática, o que deu errado. Então, é claro, a avaliação significa o primeiro feito para ver como o sistema pode funcionar em países diferentes, e em particular em Brasil, que é muito maior. Eu acredito que é 3 vezes maior que o meu país, Índia. As coisas talvez funcionem aqui de maneira muito diferente. Uma informação muito interessante me foi dito pelo professor Frederick quando estávamos juntos em Briana, na Guiana Britânica. Estava lá em 2011 e nós os convidamos para trabalhar lá.
E ele falou uma coisa muito interessante, que ele estava no Brasil por algum projeto do governo. E a mensagem, a entrega de instrução devia ser enviada para aos fazendeiros, agricultores ou as pessoas no país inteiro. Então, várias modalidades foram ensinadas. Nós devemos usar televisão. Talvez nem todos tenham televisão. O sinal talvez não esteja lá. Devemos usar rádio. Mas, de novo, a questão surgiu com o rádio. Eletricidade, se não tiver, televisão não funciona, rádio pode não funcionar, assim. Internet, definitivamente naquela época, quando aquele trabalho devia ser feito, a internet não estava disponível a todos. Depois, eles tiveram uma ideia muito inovadora. Eles pensaram em como podemos usar o jornal. Existem várias vantagens nisso. O jornal chega ao máximo número de áreas, é entregue à porta da pessoa. Então o que eles fizeram? Pegaram o material, foram até o jornal, deram material a ele, deram o dinheiro e solicitaram que imprimisse o material numa página inteira e colocasse no jornal, uma página inteira do jornal, e à noite o material foi impresso e de manhã estava com todo mundo, junto com as notícias do próprio jornal. Então, quando vemos um caso particular, nós precisamos ver também como isso funcionaria em algum lugar. E com relação a essa pesquisa corporativa, eu acredito que a pesquisa corporativa é muito mais avançado, está muito mais avançado comparado com o tipo de iniciativa, algumas iniciativas que nós vemos. Alguns exemplos, KPMGs são são os profissionais, eles são comissionados por várias empresas para ver a eficiência dos seus produtos. Vamos dizer, essa caneta, eu coloquei no mercado, eu quero ver a reação do mercado a essa caneta. Se gostam, a aparência, se funciona, assim. Quem pode conduzir essa pesquisa? Então, essa grande corporação investe muito dinheiro na pesquisa e já que eles têm o dinheiro, eles fazem relatórios também, que talvez pode ser, tem todos os tipos de pesquisa que você quiser. Você pode dizer, eu tenho dinheiro, eu quero a pesquisa, o resultado da pesquisa em meu favor também, para me favorecer. Eu vi um filme de Tom Hanks, eu não lembro o nome, havia uma frase legal. No final do filme, o Papa ou alguém da igreja estava perguntando e ele disse, eu quero esse livro para minha finalidade de pesquisa. E os tipos de eventos que aconteceram aqui na igreja e podem criar uma imagem ruim. Então, eu quero que isso seja suave sobre nós. Então, as corporações podem perguntar no momento do acesso aberto. Porque, particularmente, se você vê as indústrias farmacêuticas, definitivamente a pesquisa deles seria muito tendenciosa, mas não como neutra, mas poderia ser uma pesquisa a favor ou contra alguém. Obrigado. Bom, não temos questões, vamos encerrar. A gente tem um novo sorteio, só lembrando a nossa colega mestre cerimônia que a festa é amanhã. Né? Amanhã, isso mesmo. Mas ela está convidada para a festa. Já que ela está animada, hoje pode ir amanhã na festa. É a nossa convidada aqui. Eu já convidei para o senhor Lito, permite, né? E já que não temos a festa hoje, podemos curtir a noite em Águas de Lindóia. Então vamos agora ao sorteio. Para quem permaneceu até o final, vai poder ganhar um Galaxy Tab, um tablet. Mas antes do sorteio, vou pedir uma licença para vocês, só para a gente falar o nome dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros que fazem desse evento um grande sucesso.
Aleteia Educação, Tecnologia, Artesanato Educacional, Bicast, Intermediação de Negócios, BF Consultoria, Canvas, Cengage Lane Edições, Centro de Ensino Superior de Maringá, Centro Universitário Adventista de São Paulo, CIAGE, Centro de Inteligência, Análise e Gestão Educacional, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Cruzeiro do Sul Educacional, Damásio Educacional, Delinea Tecnologia Educacional, Desire to Learn, Digital Pages Publicações Eletrônicas, Dual Pixel, Educativa Educação Tecnologia, Editora Posigraf, Elsevier, Exceda, Fundação CCIRJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, Fundação Getúlio Vargas, GEM Educação, Grupo A, Blackbird, Grupo A, Sagar, Grupo Educacional Uninter, Roper Educacional, Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, Erwinesheim Serviços em Informática, Ituan Tecnologia da Informação, Croton Educacional, Liu Learn, Pearson Education do Brasil, WeedSpeaker, WeCo, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Sociedade de Educação Tiradentes, Somos Educação, Starline Tecnologia, Time Now, Turnitin, Unianchieta, Universidade Aberta do SUS, Universidade Estácio de Sá, Universidade Metodista, Universidade Positivo, Universidade Santo Amaro, Webaula e Webnauta.